Dando continuidade então ao nosso estudo, semana passada nós paramos no livro de Atos, capítulo 5. Nós paramos no versículo 32. E nesse trecho que nós estamos vendo, Atos 5, do versículo 17 até o versículo 42, acho que ficou baixo o som agora, né? Estamos vendo o que é viver no temor de Deus. O título aí desse estudo é Vivendo no Temor de Deus. E nós já vimos que vivendo no temor de Deus, nós encontraremos forças para enfrentar oposições. Sempre encontraremos oposição, mas confiados no temor de Deus, aumenta o geral, os dois amarelinhos, laranjas, aumenta um pouco. Vivendo no temor de Deus, então nós temos forças para enfrentar as oposições. Também nós vimos, do versículo 21 ao versículo 32, que viver sob o temor de Deus também nos dá forças para obedecer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós saberemos enfrentar as oposições, teremos forças para enfrentar a oposição e também forças para obedecer a Deus. E agora, encerrando então este capítulo, os versículos 33 a 42 nos mostram que vivendo sob o temor de Deus, você também encontrará forças para continuar obedecendo. Não é só obedecer a Deus uma só vez, uma única vez. É continuar obedecendo. Um dos graves problemas que nós temos é o de não sermos constantes em fazer a vontade de Deus. A dobledade de ânimo, né? O Tiago, na sua carta, fala sobre o ânimo dobre. Essa dobrez, né, no espírito, ela há quem diga que ali Tiago está falando de algo parecido com o tal transtorno bipolar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas ali a dobrez de espírito significa aquela pessoa que no momento está animada, fervorosa, entusiasmada e de repente, num outro momento, se encontra desanimada, abre mão de tudo, quer abandonar tudo, porque ficou desanimada com a situação. Tiago vai dizer que o ânimo dobre, ele é um pecado em nosso coração. Tanto que se você ver lá em Tiago 1, capítulo 8, e Tiago 4, capítulo 8, em ambos os textos, Tiago trata a dobrez de espírito como pecado, como algo que nós temos que limpar o nosso coração desse pecado. Então, a constância em obedecer a Deus deve ser a nossa característica principal. É verdade que muitas vezes a gente fica desanimado, muitas vezes a gente fica abatido diante dos problemas. Nem sempre a gente está tão fervoroso como deveria estar. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus nos mostra que não basta a gente obedecer a Deus uma única vez. Tiago mesmo vai dizer que se nós obedecemos a Deus em 9 mandamentos e falharmos em obedecer um, nós botamos a perder todos os outros. Só seremos culpados daquele mandamento que nós desobedecemos, quebramos. Por isso, meus irmãos, nós devemos ser firmes em continuar obedecendo a Deus. Constância é algo que tem faltado aos crentes dos nossos dias. Devemos ser constantes em nossa fé. Somos muito complacentes e indulgentes conosco, pensando que por termos acertado uma vez, não importa quantas vezes erramos, pois Deus é paciente conosco. É interessante que a gente não tem essa mesma complacência com os outros, né? Mas com a gente é muito complacente, a gente é muito bonzinho. Ah, eu errei, Deus vai me perdoar.
De fato, Deus perdoa o coração arrependido, mas nós precisamos entender que da nossa parte deve haver esse esforço para permanecermos obedecendo a Deus, né? Essa complacência conosco chega a ser diabólica, é uma mentira diabólica que permitimos crescer em nosso coração. Em lugar algum, as Escrituras demonstram essa complacência conosco. Pelo contrário, a ênfase que as Escrituras dão é a de que devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, diz isso: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós devemos encher o nosso coração das coisas de Deus, pensar nas coisas lá do alto, constantemente. Sempre devemos ser firmes e abundantes na obra do Senhor, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58. E não sermos desse ânimo dobre, como disse Tiago, em Tiago 4, verso 8. Nos versículos 33 a 37, está escrito, olha lá, Atos 5, 33 a 37. Comecemos aí então com esses versículos. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou tirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Bem, só para recordar aqui, Pedro e João haviam sido levados, presos. Naquela noite o anjo do Senhor libertou-os da prisão. No dia seguinte, quando o sinédrio se reuniu para julgar Pedro e João, os soldados vieram dar a notícia dizendo que não tinha ninguém na cadeia, embora a cadeia estivesse fortemente vigiada e trancada, não havia ninguém dentro da cadeia. E os mesmos que eles estavam procurando, que era Pedro e João, estavam lá no templo ensinando em nome de Jesus, ensinando a doutrina de Jesus, coisa que os fariseus e as autoridades do povo haviam proibido eles anteriormente, lá no capítulo 3. E agora, então, as principais autoridades decidiram, estavam enfurecidas e decidiram então matar Pedro e João. E aí então se levanta Gamaliel e diz assim: olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Prestem atenção. Antes deles, tinha aí um cidadão chamado Teudas, que tinha um grupo de 400 homens com ele. Ele morreu, todo mundo se dispersou. O mesmo aconteceu com aquele Judas, lá dos dias do recenseamento. Morreu, todos que estavam com ele também deram em nada, né? Então, diante da verdade, há somente duas ações: ou aceitamos a verdade ou rejeitamos a verdade. Se partirmos para a segunda opção, a rejeição, fatalmente apelaremos para artifícios irracionais, como o uso da força, da brutalidade, da gritaria. Observe, né? Mamãe, quando era criança, a gente ia brigar, brincando ali, né? De repente começava uma briga, aí o outro dizia assim: apelou, perdeu, né? E eles apelaram para o uso da força. Olha, a gente não vai conseguir calar esses homens, só tem um jeito: matando, vamos matá-los. E eles então resolveram matar Pedro e João. Diante das afirmações dos apóstolos, as autoridades apelaram para a ignorância e quiseram matá-los. Gamaliel,
um rabino, fariseu, muito respeitado. Possivelmente é o mesmo Gamaliel aos pés de quem Paulo foi educado, né? Ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Ele era pertencente à família de fariseus, cujo ancestral era o rabino muito famoso e influente chamado Hillel. Hillel era havia duas escolas rabínicas nos dias dos apóstolos. A escola de Hillel e a escola de Shammai, né? A escola de Hillel era mais liberal. Lá o casamento podia ser desfeito por qualquer coisa, o homem podia casar quantas vezes quisesse. Eles eram mais liberais. A escola de Shammai era mais rigorosa, mais, digamos assim, mais radical, né? Mais firme ali nos seus princípios. Mas Gamaliel era da escola de Hillel. E até dá para sentir aqui a filosofia dele nas suas palavras, né? Pessoal, deixa estar para ver como é que fica. Literalmente isso. Deixem estar para ver como é que fica. Deixem eles. Se aconteceu há pouco tempo, com dois homens aí, Teudas e Judas, e não deu em nada, né? Então, para isso, então, ele apelou para dois exemplos, Teudas e Judas, o Galileu. Flávio Josefo conta que Teudas se autoproclamou profeta e persuadiu uma multidão a tomarem seus pertences e segui-lo até o Jordão, prometendo-lhes que os faria atravessar o rio a pé enxuto. Às margens do Jordão, Cúspio Fado, procurador da Judéia, e seus soldados mataram Teudas e vários dos seus seguidores. Então aqui no texto bíblico nós não temos todo esse relato, mas se você pegar a história dos judeus, escrita por Flávio Josefo, ele narra esse exato momento, né? E aí você vê como que foi que esse Teudas se levantou e como que ele foi derrubado, né? Quanto a Judas o Galileu, por volta do ano 6 depois de Cristo, comandou uma revolta que acabou com a sua morte e dispersou todo o grupo que o seguia. Assim Gamaliel lembrou que o mesmo poderia acontecer aos cristãos, pois era questão de tempo, haja vista Jesus já ter sido morto. Então, Jesus estava morto, o líder dele já está morto. O mesmo que aconteceu com Teudas e os seus seguidores, e Judas e os seus seguidores, também vai acontecer aconteceu com Jesus e vai acontecer com os seguidores dele. Não vai dar em nada. Agora olha o verso 38 e 39. A advertência de Gamaliel soou como uma profecia a favor da igreja. Olha o que ele diz. Agora eu vos digo, dai de mão, né? Ou seja, larga a mão, deixa para lá. A estes homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Igualzinho aconteceu com Teudas e Judas. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha, você já teve a experiência de conversando com um ímpio e ele não sabe nada da sua vida e de repente ele fala algo e você fala assim, meu Deus, é justamente isso que eu tenho, é justamente isso que está acontecendo comigo. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. A gente acha que Deus usa somente os irmãos para falarem conosco, somente servos fiéis. Irmãos, estejamos atentos. Já aconteceu da gente estar ali conversando com Deus, estar conversando com Deus, só eu e Deus sabia o que estava no meu coração, e de repente numa conversa com uma pessoa que eu nunca vi, a pessoa fala algo, e aquilo que a pessoa diz é exatamente o que eu precisava ouvir. Irmãos, Deus usou um Ciro para restaurar Israel, para restaurar Jerusalém. Deus usou Nabucodonosor para castigar o povo dele, para punir o povo dele pelo seu pecado.
Obviamente não estou dizendo que você deve sair por aí dando atenção a tudo que você está ouvindo, não é isso não. Eu estou falando aqui de coisa muito específica. Deixa eu tentar ser mais específico. E teve um dia que eu tive um desentendimento com a minha esposa e não resolvi da forma que deveria ter resolvido. Saí bravo e fui fazer o que eu tinha de fazer, saí e deixei, né? Em vez de ter sentado, conversado, pedido perdão, saí bravo, fazendo questão de mostrar que estava bravo com ela, né? Espero não estar escandalizando ninguém com isso, né? Porque a gente acha que o pastor nem transpira, né? Tão santo que é, né? Infelizmente a gente também tem, infelizmente eu peco, eu sou pecador, irmãos. Antes de ser pastor eu sou pecador. E é só a graça de Deus na minha vida. Só. E aí, saí para fazer Uber. Na hora que eu estava carregando um passageiro, uma senhorinha, lembro certinho, uma senhorinha, entrou no carro e falou: tudo bem com o senhor? Aí eu, hipocritamente, né? Sim, tudo bem, graças a Deus. Né? Na época eu ainda não estava usando máscara, né? Deu um sorriso, né? Sim, graças a Deus, tudo bem. Aí ela falou assim: que bom, né? Que bom. Importante é a gente ter saúde, importante é a gente ter família, não é mesmo? É isso mesmo, verdade. São grandes bênçãos, né? Grandes bênçãos de Deus para nós. Aí eu já comecei a perceber que eu já ia levar paulada, né? Aí em seguida ela vira e diz assim para mim: eu já perdi meu esposo, ele já morreu. Me faz muita falta. Sabe, a gente tinha até momentos que a gente tinha umas desavenças, tinha lá umas brigas, mas eu tenho tanta falta dele. E conforme ela foi falando, eu fui me encolhendo. Disse, meu Deus. Né? Eu não tinha nem falado nada com ela sobre família, esposa, casamento, nada disso. É disso que eu estou falando, irmãos. Deus estava usando aquela mulher, que eu nunca mais vi, para me lembrar de que eu preciso valorizar minha família, valorizar minha esposa. Né? Chegando em casa, acertei as contas, conversei com a minha esposa, pedi perdão, ajustei as coisas e seguimos em frente. É disso que eu estou falando. Deus usou Gamaliel para falar com o Sinédrio. Quando Gamaliel cita o exemplo de Teudas e Judas, e depois ele diz: deixem isso para lá, não mexam com esses homens. Porque se essa obra vem de Deus, vocês serão achados lutando contra Deus. Se não for de Deus, vai acontecer igual aconteceu com tantos outros. Fico imaginando Gamaliel hoje, 2000 anos depois, olhando para a igreja de Cristo e olhando para o que ele disse aqui. Deus usou a boca de Gamaliel. As palavras de Gamaliel surtiram certo efeito, pois fizeram com que o Sinédrio se acalmasse. Isso mostra a grande influência que Gamaliel tinha sobre o Sinédrio. Um fariseu, a importância que ele, como fariseu, tinha perante o Sinédrio, em sua maioria saduceu. Né? Lembre-se que o Sinédrio era majoritariamente saduceu, composto por saduceus, um partido contrário ou que disputava o poder com os fariseus. Mas aquele fariseu se levantou e todos ali se calaram. Além disso, a fé cristã comprovou-se uma obra de Deus com o passar dos séculos. Cristo havia dito a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cristo havia dito que a igreja dele seria o baluarte da verdade aqui na terra, seria a porta dos céus aqui na terra. No versículo 40,
Está escrito, né? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Na primeira vez que os apóstolos foram presos, né, no caso de Pedro e João, eles receberam somente ameaças, pois as autoridades não acharam motivos para castigá-los. Você pode ver isso lá em Atos 4, 21. Mas dessa vez havia algo para incriminá-los, pois eles desobedeceram a uma ordem expressa dada anteriormente. Por isso, ordenaram que fossem açoitados e soltos em seguida. Mas a reação dos apóstolos, após terem sido açoitados, foi algo completamente inconcebível para mentes carnais. Versículo 41 e 42 dizem assim: E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Seus corações regozijavam-se por terem sido considerados dignos de sofrer por amor do nome de Cristo. As marcas dos açoites estigmatizavam os açoitados como criminosos que merecem punição. Dificilmente um açoitado não tinha depois em seu corpo cicatrizes dos açoites, porque os açoites, os chicotes que eles usavam, com tiras de couro entrelaçadas, nessas tiras de couro haviam lascas de osso, lâminas de ferro, pedaços de lâminas de ferro, de forma que quando batia nas costas da pessoa, o soldado ainda, ela fincava, né? ela grudava nas costas da pessoa, o soldado puxava para rasgar em tiras as costas do açoitado. Eu penso que seja isso também que Paulo quis dizer com eu trago no corpo as marcas de Cristo. Obviamente ele estava falando ali do caráter de Deus na sua vida, mas também falando dos açoites que ele tomou várias vezes por amor a Cristo. Mas observe que os apóstolos tinham nos seus corpos as marcas da sua punição. E todos que vissem as cicatrizes nas costas de um açoitado, saberiam o seguinte: esse homem foi punido por ser um criminoso, por ser um contraventor. Mas os apóstolos traziam no seu corpo as marcas da obediência a Cristo. Por isso que o temor a Deus não só nos dá forças para obedecer a Deus, mas também para continuar obedecendo, mesmo quando tudo estiver em oposição a nós, mesmo quando as circunstâncias forem opostas a nós, ou suscitarem oposição contra nós. As marcas dos açoites estigmatizavam os criminosos por merecerem punição, mas aqui, no caso dos apóstolos, não eram marcas de um crime, mas do seu amor por seu Senhor e Salvador. Aquelas marcas não impunham desonra, mas dignidade para eles. Não se deve entender que eles se julgavam merecedores de sofrer por causa de Cristo, mas sim dignos de sofrer pelo nome de Cristo. O sofrimento por amor a Cristo para o crente é descrito na Bíblia como a maior honra que um pecador pode receber. Honra esta que está em pé de igualdade com a fé em Cristo. Alguém leia para nós, por favor, Filipenses 1:29. Quem achou pode ler. Paulo está dizendo aos filipenses o seguinte: vocês não receberam apenas
apenas a graça de crerem em Cristo, vocês também receberam a graça de padecerem por causa de Cristo. Então, sofrer por causa de Cristo, irmãos, é algo tão honroso quanto crer em Cristo Jesus. Tão honroso quanto crer em Cristo Jesus é sofrer por causa de Cristo. Além desse regozijo, os apóstolos também continuaram firmes na pregação do Evangelho com tanto maior intrepidez. Em vez de se deixarem abater e desanimar, ou mesmo se acovardarem diante das ameaças, eles tinham muito maior coragem. O grande desafio da vida cristã não é retroceder, nem mesmo. O grande desafio da vida cristã é não retroceder, nem mesmo estagnar-se diante das ameaças e adversidades. Esse é o grande desafio para nós. Nós estamos diante de uma luta, diante de uma adversidade. Pode ser uma luta, mas pode ser algo que se oponha a nós ou atrapalhe-nos em fazer algo. O grande desafio para nós não somente é não retroceder, nós não vamos retroceder, mas também não vamos nos estagnar. Não só não vamos recuar, como também não vamos parar diante da ameaça ou diante da adversidade. Nós vamos enfrentar, nós vamos continuar vivendo e obedecendo a Deus. É como diz Efésios 6:13, sobre o uso da armadura de Deus: depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o desafio para nós. Não é só enfrentar uma luta, mas é continuar enfrentando outras lutas que virão. Sempre que eu estou aconselhando pessoas que lutam contra algum vício, que tem algum vício, eu sempre digo para elas: você tem um vício que você tem que vencer, você tem um ídolo no seu coração que você tem que destruir. Mas preste atenção, você não tem só esse ídolo para ser destruído. Você tem outros que geralmente estão associados a esse ídolo, né? Os ídolos em nosso coração são bem parasitas, né? Um depende do outro, um fortalece o outro. Então, às vezes, na luta contra um certo pecado, um determinado pecado, você tem de ficar atento a outros pecados que estão relacionados àquele pecado, né? Enquanto você luta contra um, existem outros que também você deve lutar contra eles. E aí você fica atordoado. Qual que eu venço primeiro? Com qual eu luto primeiro? Quando na verdade o que você deveria estar fazendo é fortalecendo o seu coração na presença de Deus. Fortalecendo a sua fé na presença de Deus. Alimentando o seu coração com a palavra de Deus. Ou como disse Paulo em Efésios 6, revestindo-se da armadura de Deus, para que você possa enfrentar todos os inimigos que vierem de todos os lados, em todo o tempo. E depois que você vencer cada um deles, você ainda continuar inabalável. As histórias das guerras têm vários episódios que nos mostram ali um exército que venceu varonilmente outro exército, e aí depois, quando estava comemorando a vitória, baixaram as armas, estavam ali comemorando a vitória, o exército inimigo tinha uma outra quantia de soldados já esperando aquele momento, e vieram e venceram quando eles estavam desprevenidos. A vida cristã, meus irmãos, é um constante alerta. O descanso nosso tem de estar
e ser na palavra de Deus e na pessoa de Deus, mas nós não podemos nos dar ao luxo de baixar as armas. O tempo todo estaremos lutando contra o pecado em nosso coração. O tempo todo o pecado em nosso coração estará recebendo influência do pecado fora do nosso coração, das tentações. E nós não podemos baixar a nossa guarda. Em se tratando da igreja perseguida, que era o que estava acontecendo aqui no texto, em se tratando da igreja perseguida, né? Esses dias eu conversava com um missionário nosso, não vou citar o nome aqui porque isso vai para a internet depois, um missionário nosso que nós conhecemos muito bem, ele esteve preso num país muçulmano, ele era missionário lá e foi capturado e preso e ficou um tempo na prisão. Hoje ele está em liberdade e tudo mais, está com a família dele. Não pode mais pisar naquele país. Se ele aparecer lá, ele vai ser morto. E aí, quando ele conversava comigo, ele falou assim, a minha obra lá terminou, eu não posso fazer mais nada. Mas Deus está dando continuidade à obra que ele iniciou. Outros estão seguindo adiante, de outras formas. E ele foi contando o testemunho. E aí eu perguntei para ele sobre a experiência da prisão. O que ele tinha a dizer. Ele disse exatamente essas palavras. Eu fiquei muito feliz quando o soldado disse para mim, você vai ser preso. E ele falou assim, eu estou muito feliz. Mas como que você pode ficar feliz se você vai ser preso? Sim, porque eu serei preso por causa do meu Senhor Jesus. Estou muito feliz por isso. O soldado ficou furioso, porque achando que estava trazendo sofrimento para ele, né? E era sofrimento. Mas para alguém que vive para a glória de Deus, sofrer por Cristo tem o mesmo valor que crer em Cristo. Ambos são graça de Deus. Você tem tido essa postura diante das adversidades, ameaças e inimigos da fé em Cristo? Você tem sido perseverante após cada ataque do inimigo? Você tem posto a sua confiança somente em Deus e procurado viver crescendo espiritualmente cada vez mais em sabedoria, graça e obediência a Deus? Deus não quer que você experimente uma ou outra vitória na sua fé, mas sim que o tempo todo você viva obedientemente a Ele, pois somente por meio de uma vida obediente a Deus é que você desfrutará das mais ricas bênçãos que Ele tem reservado para os que o amam. Obediência. Os apóstolos, após terem passado num teste, continuaram enfrentando outros testes, outras ameaças, e continuaram honrando o nome de Cristo, e felizes por isso. Irmãos, não nos contentemos apenas com uma ou outra vitória. Deus tem para nós uma vida vitoriosa o tempo todo. E quando eu falo vida vitoriosa, eu não estou falando aqui de não ter problemas, de ter dinheiro, saúde. Não, eu estou falando aqui de vida vitoriosa sobre o pecado. O tempo todo nós estamos lidando com pecados em nosso coração. E Deus tem recursos inefáveis para nós, para vencermos cada pecado em nosso coração. Se não vencemos esses pecados, não é porque nos falta recursos, é justamente porque nos falta vontade de usar os recursos que Deus nos deu. Quem já fez o curso de autoconfrontação comigo, sabe muito bem do que eu estou falando. Ali nós vemos
os recursos que Deus nos dá para vencer o pecado. Primeiro, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá também a sua palavra, nos dá o Espírito Santo, nos dá a igreja dele. Tudo isso para fortalecer a nossa fé. Os meios de graça que nós temos, a oração, a ceia do Senhor, os sacramentos, o culto a Deus, a palavra dele, tudo isso são recursos que Deus nos dá sobejamente para vencermos o pecado. Se não estamos vencendo os pecados em nosso coração, é por culpa nossa, porque não estamos usando os recursos que Deus nos dá. O que Deus quer que nós façamos? É por meio de uma vida, por meio de nossa vida, né, de sua vida, que você mostre às pessoas que o seu único temor é deixar de temer a Deus, pois é vivendo no temor de Deus que você o honrará diante desse mundo que caminha para a destruição. O único temor que deve haver em nosso coração, meus irmãos, é o temor a Deus. O coração que teme a Deus não teme mais nada. O coração que teme a Deus não teme mais nada nesse mundo. Não teme ninguém. O coração que teme a Deus não teme ser desprezado pelos homens. Não teme ser maltratado pelos homens. Você vê temor nos apóstolos em relação ao Sinédrio? Você não vê temor. Eles não temem o Sinédrio. Eles não temeram os soldados. Eles temiam a Deus. O único temor, como disse John Piper, o único temor que expulsa do nosso coração todos os temores é o temor a Deus. Conclusão, irmãos. Viver e sofrer pelo nome de Cristo é a maior honra que podemos receber nesta vida. Imagine você receber a medalha de honra ao mérito, a maior medalha que o presidente da República concede a um cidadão brasileiro. Imagine você recebendo essa honraria. Isso é lixo se comparado à honra de sofrer e de viver por Cristo. Que essa honra, que esse seja o desejo do nosso coração e que nós honremos a Cristo, mostrando que para nós, mostrando ao mundo que para nós não existe nada mais importante do que viver para Deus e, se for preciso, sofrer por causa de Cristo. Essa é a nossa maior honra. Crer e viver e sofrer por Cristo, se necessário for. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nosso coração muitas vezes titubeia, muitas vezes nosso coração se deixa vencer pela dobrez e muitas vezes desonramos o Senhor quando temos todos os recursos dados pelo Senhor para te honrar e para te glorificar. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o Senhor nos purifique desses pecados. E nos lembre sempre que em Ti, na Tua Palavra e por meio do Teu Santo Espírito, nós temos tudo o que precisamos para enfrentar quaisquer adversidades, quaisquer ameaças. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. E ajude-nos a honrar o Senhor em cada momento, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. É o que te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.